Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de análise de livro e o livro da vez é o quinto livro da série Bristons, que é Para Sr. Philip com Amor, que conta a história da Eloise Briston. Bom, gente, essa aqui, como eu mostrei, é a minha edição do livro, que é a edição de luxo. Eu já tenho outros vídeos falando sobre os outros livros, que dá pra ver até um pouco melhor, que eu conto um pouco mais. Mas ela é como se fosse uma edição de bolso, para imitar os livros que as meninas liam naquela época. E eu acho ela muito fofa, e todas as minhas edições de Bridgerton são nessa edição aqui. Se você ainda não leu os primeiros livros, pode ser que esse vídeo te entregue alguma coisa, mesmo na parte que eu for falar sem spoiler do quinto livro. Então, primeiro eu vou comentar um pouquinho de uma forma geral e depois eu entro mais especificamente em cenas, em algumas coisas para dar minha opinião e daí sim eu aviso quando tiver spoilers. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. E se você gosta de os Bridgerton, não deixe de conferir a playlist de análise dos livros de Bridgerton que eu criei aqui no canal. Se você tiver interesse em comprar esse livro aqui ou outros livros na Amazon, vocês podem utilizar o meu link que está aqui na descrição do vídeo, que automaticamente vocês me ajudam com o canal. Falando um pouco inicialmente sobre a Heloísa, gente, a gente vê ela um pouco nos outros livros, principalmente no terceiro e no quarto livro. No quarto, bastante até de relance, porque ela tem uma relação muito boa com o Colin e com a Penélope. A Penélope é a melhor amiga dela e o Colin é o irmão favorito dela. Então, ela aparece em vários momentos, o que me gerou muita expectativa para esse livro sobre ela. A Heloísa já tem quase 30 anos, ela tem 28 anos, e ela é considerada uma solteirona da sociedade. E até então ela estava ok com isso, mas quando ela vê a melhor amiga dela casando, que também é uma solteirona para a sociedade, ela se sente incomodada, ela não consegue só ficar feliz pela amiga, porque ela achou que as duas iam ser solteironas juntos pro resto dos tempos. Então isso incomoda ela, deixa ela um pouco inquieta, porque ela recusou muitos pedidos de casamento ao longo da vida por ser muito exigente, por querer viver uma história de amor, e isso não tinha acontecido ainda. Então, ela começa a ficar inquieta com essa situação. Enquanto todos esses sentimentos estão aflorando nela, ela gosta de trocar cartas com as pessoas, e numa dessas trocas de cartas, ela mandou uma carta para o Sr. Philip, que perdeu a esposa, a Marina, que é prima de terceiro ou segundo grau da Heloise, mandando os pêsames. E eles acabam iniciando uma conversa ali cordial por volta de cartas, e ficam por um bom tempo trocando cartas. Durante o quarto livro, a Heloise aparece sempre com as mãos cheias de tintas. A gente vai descobrir nesse livro, então, que é porque ela tá sempre mandando cartas e várias cartas para o Sr. Philip. E o Philip, em determinado momento, ele manda uma carta meio que sugerindo o casamento para Heloise, falando que eles podiam se conhecer pessoalmente, ver se eles se gostam, para ver se seria legal, talvez, eles pensarem em casamento. E a Heloise meio que ignora isso, mas quando começa a surgir esses sentimentos nela, ela decide que ela deve ir atrás do Philip e conhecer ele. Então ela toma uma atitude, que eu considero uma atitude estúpida, mas ela toma essa atitude de fugir no meio da noite e ir parar lá na fazenda do Sr. Philip sem nenhuma acompanhante. Obviamente, ele é pego de surpresa, então a relação dele já não começa muito boa. E a Heloísa é uma pessoa muito brilhante, inteligente e tagarela. Então, ela intimida um pouco, então ela já intimida ele um pouco, apesar de que ele parece ser legal e tal. Ele é tímido, ele é rústico, ele é fechado. Então, eles não se fecham de cara um com o outro, mas ela decide passar a noite, ver como é que vai ser, e descobre que o Sr. Philip tem 2 filhos, que ele não menciona em momento nenhum nas cartas deles, então já gera atrito entre eles. Então ela fica um período ali na casa dele, a gente vai vendo como é que vai sendo, se eles conseguem se acertar, se eles não conseguem se acertar. O Philip é um protagonista masculino difícil, eu diria que ele é o mais difícil até o momento que eu li, tá? E a gente vai acompanhando essa história. Nesse livro a gente não tem mais a Lady Whistledown, então eu senti muita falta da introdução dela em cada capítulo. A introdução dos capítulos são cartas, pedaços de carta que a Heloise mandou para alguém em algum momento da vida. Às vezes ele tem a ver com o capítulo, às vezes não tem nada a ver com o capítulo, mas nem se compara com a Lady Whistledown, porque não tem aquele alívio cômico que quando eu li as crônicas dela me dava antes de começar qualquer capítulo. Então eu senti muita falta disso. Entendo a mudança, mas não gosto também. E como não existe mais Lady Whistledown, não faz sentido, e ela achou outra substituta para colocar no início do capítulo, mas não achei que ficou muito bom também, e senti falta do alívio cômico, como eu falei no início dos capítulos. Outro ponto desse livro que eu elogiei no terceiro e no quarto é que a gente vê muito pouco dos outros Bridgertons. Então, o que a gente vê até, sei lá, 2/3 do livro dos outros Bridgertons
é a Heloise mandando carta no passado para algum dos Bridgertons. Então, é muito pouco, e é uma das coisas que eu elogiei muito no terceiro e no quarto, porque faz com que os livros se tornem muito melhores. E esse aqui, quando os Bridgertons aparecem, demora para eles aparecerem, fica imensamente melhor o livro. E é uma crítica minha a esse livro, porque realmente eu acho que é uma coisa que vinha numa onda muito boa e esse quebrou. O que eu fico triste, porque eu gosto muito da Heloise e eu achei que o livro não valorizou ela. No geral, é uma boa história de amor, é uma história de amor que a gente vai acompanhando pra ver se vai dar certo, se não vai dar certo, tá? A Heloise, ela é muito legal, mas ela é irritante em algumas partes também, que eu acho que essas partes até foram um pouco forçadas pra que funcionasse a dinâmica do casal e tudo mais. Mas o livro não me agradou que nem os outros. Eu dei nota 7 pro livro. Eu fico muito triste porque eu dei 10 para todos os livros dos Bridgertons até agora. Favoritei o terceiro e o quarto. E este aqui eu estou dando 7 porque realmente foi difícil até de ler. Não me pegou a história, o casal não me envolveu no início, demorou muito para eu querer torcer pro casal. Então, de todos que eu li até agora, esse é o pior e eu fico bem triste com isso. No geral, é isso que eu posso falar do livro sem entregar nada, gente. Vale a pena ler porque dá contexto pra uma personagem que é legal. E também porque, enfim, é uma sequência de livros. Não me desanimo para ler o sexto, por exemplo, mas o sexto eu sei que é da Francesca, então eu também acho que vai ter menos da interação dos outros Bridgertons, o que me deixa um pouquinho triste, porque eu gosto muito da interação entre os irmãos. Mas no geral é isso que eu posso falar sem entregar nada para vocês. E agora eu vou falar especificamente sobre cenas e coisas que me incomodaram no livro, que me fizeram dar essa nota 7, que é relativamente baixa comparado com as outras. Bom, gente, vou começar com o personagem do Philip, que me incomodou em vários momentos. Eu não acho que ele é bem construído. Eu não acho que o relacionamento deles é bem construído. Quando eu tava lendo, achei que tinha passado uma semana, 2 semanas que eles estavam ali. E, na verdade, tinha passado 2 dias quando chegam os irmãos da Heloise querendo bater nele, que, inclusive, é a melhor cena do livro, quando aparecem os outros Bridgertons. Mas eu não acho que o Philip, ele é bem construído. Esse negócio de ele ficar insistindo que ele só quer uma mãe pros filhos dele, só quer uma mãe pros filhos dele, e ele não é pai pros filhos dele. Então, assim, é muito, muito, muito chato de acompanhar. Depois, no final do livro, ele muda um pouco o pensamento dele, ele consegue se aproximar dos filhos, a gente vê uma evolução, que é legal, mas me incomoda, me senti incomodada, porque eu não imaginava a Heloise estando num papel desse, de tipo, tendo que, tipo, tá num relacionamento dessa forma, não gostei muito, então me demorou, assim, fez com que eu demorasse pra ler, porque eu realmente não me apegava no casal. Agora, as interações da Heloise com as crianças, eu achei muito bom, achei legal que as crianças deram uma pegadinha nela, porque elas são umas pestes, e ela foi lá e quis se vingar, e daí as crianças ficaram com medo, daí as crianças se vingaram de novo, e no fim eles encontram uma relação muito bonita entre eles, ela se aproxima primeiro da menina, depois do menino. Eu acho que a construção dela com as crianças, ela é muito boa, eu acho que ela é muito rápida em algumas coisas, ela deveria ser, tipo, mais fluida, mais com pequenas coisas, vira a chave muito rápido, mas eu acho que ela é bem mais melhor construída do que o personagem do Philip, por exemplo. Aí, meu ponto preferido, maravilhoso, foi quando o Anthony, o Gregory, o Colin e o Benedict chegam pra bater no Philip, ficam ali enforcando ele, aí a Lois tentando se explicar, e todos eles juntos, o Colin, o Gregory finalmente tendo um pouquinho mais de destaque, porque eu tinha visto um pouco do Gregory só no primeiro livro, né, quando ele ainda era pequenininho. Então, e a Heloise, tipo, tirando ele pra nada, só porque ele é mais novo. Então, realmente, a gente vendo a relação de irmãos, ela desabafando com o Anthony. Então, assim, refrescos, sabe? Refrescos da relação dos Bridgertons entre os Bridgertons. Gosto da reação do Philip em relação à pressão dos irmãos também, é ponto positivo pro personagem. Porque ele fica, tipo, que legal saber que você tem irmãos que te defendem. Seria bom saber que eles são tão ciumentos assim, mas eu tô aqui, eu não vou fugir da minha responsabilidade com a Heloise, com tudo que tá acontecendo. Mas eles vendo o olho roxo da Heloise ficando mais brabo, é muito bom. E outros refrescos é a gente vendo a Sophie, então a Sophie aparece em mais de um momento, maravilhosa, muito querida, gosto muito dela. Gosto que o Philip vai atrás da Heloise lá na casa do Benedict e ajuda a salvar a criança do Benedict da Sophie. Então, muito bom essa parte também. E a partir do momento que os Bridgerton, os irmãos Bridgerton aparecem no livro, me deu um gás para ler e eu gostei muito mais da história depois dali. Inclusive porque eu acho que envolve mais a família da Heloise, né? Que é uma coisa que, nossa, para mim faltou muito no início do livro. A cena da Heloise e da Violet no casamento eu achei maravilhosa. As duas são tão próximas e
a Heloise mal e mal menciona a mãe na primeira parte do livro, é uma coisa tão estranha. E quando a Violet aparece, elas conversam, é tão bom, e eu gostaria muito mais de ter visto uma interação melhor. Acho que esse livro poderia ter tomado um rumo muito diferente do que ele tomou. Entendo que no contexto que a Julia Quinn escreveu o livro, realmente não faz sentido os Bridgerton estarem ali no meio da Heloise e do Philip. Mas eu acho que ela deveria ter ido para outro caminho, porque a melhor coisa dos livros de Bridgerton é a família Bridgerton. Então, isso pegou bastante pra mim, já falei de várias formas diferentes. Mas outra coisa que pegou pra mim foi a Heloise não citar direito a Penélope. Então, a Penélope é a Lady Whistledown, a Heloise não manda uma carta pra Penélope sobre isso, não tem uma interação da Penélope com a Heloise no casamento. Queria muito saber a reação da Heloise a Penélope ser a Lady. Eu queria isso no livro 4 e não teve. Fiquei esperando que isso fosse acontecer nesse livro e não teve. Então, assim, pecou demais pra mim nesse nível, porque a Heloise, a personalidade que ela tem, a personagem maravilhosa que ela é, o jeito que ela é tagarela, pra cima, curiosa, tá sempre querendo saber das coisas. E ela não faz um comentário sobre isso. Se ela tava por trás das notícias porque ela tava lá junto com o Philip, ok. Mas até o casamento dela, eu ter contado pra ela e ninguém contou. Tipo, estranho, né? Ela vê a Penélope não fala nada, não é mencionado nada. A Penélope nem é mencionada no casamento. Eu achei isso um absurdo, porque elas são melhores amigas, a relação delas era ótima, é ótima no quarto livro e simplesmente é completamente esquecida. Então, achei péssima essa parte também. No mais, eu gostei do final, gostei que eles se acertaram, gostei muito do Philip e a reação dele com o que aconteceu com a babá, que ele demitiu a babá, acolheu os filhos. Realmente, os filhos não se encolhiam porque ele batia nos filhos, os filhos se encolhiam porque a babá batia neles. Então, é bem pesada essa parte, gosto da reação que ele tem. Gosto de, no final, eles irem sair os 4 para fazer compras. Então, eu gosto de onde chegou, só não gosto da construção para chegar onde chegou. E no mais é isso que eu tinha para falar sobre o livro, gente. Como eu comentei, me desapontou um pouco. Talvez as minhas expectativas atrapalharam, porque eu tinha muita expectativa para essa personagem. Mas no geral vale a pena ler o livro. A gente conhece um pouco mais da Heloise, que é uma personagem muito boa. Mas o Philip é o personagem masculino que eu menos gostei até agora. No final até gosto dele, tipo, gostaria que ele aparecesse mais vezes, sabe? Mas eu achei que ele foi muito mal elaborado no livro e acho que podia ter sido muito melhor. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem comprar o livro ou qualquer coisa na Amazon, vocês podem utilizar o meu link que está aqui na descrição do vídeo. Me sigam nas outras redes. Até o próximo. Beijos!